Olá, pessoal. Hoje é dia 13 de agosto de 2024, são 18 horas e 8 minutos na capital federal do Brasil, e a gente veio aqui para o primeiro encontro que nós vamos ter de uma série de encontros com especialistas, construtores, grandes usuários de bases de dados, sistemas de informação, particularmente sistemas de informação no contexto do ecossistema de inovação. Nesse nosso primeiro encontro hoje, nós teremos aqui o Denilson Cel e o Roberto Pacheco pelo Instituto Stella. E pela Consiste XTR, nós temos aqui hoje o Marcos Vinícius, o Moisés Bastos e o Jorge Ramalho, né? Quando a gente fez o nosso card de chamada, vai aparecer só o Denilson Cel apareceu ali e só o Marcos Vinícius Fonseca apareceu ali no nosso card, né? Mas a gente já estava contando aqui, né, que a gente poderia ter mais colegas aqui na participação, tá? Depois, até na hora que a gente for aí editar os vídeos, tudo isso eu faço aí as adições devidas dos outros colegas especialistas também. Um dos motivos, né, da gente frisar tanto essa questão da participação de especialistas aqui nesse nosso encontro, é porque um dos grandes objetivos que a gente tem nessa nossa série é conectar realmente pessoas que trabalham diretamente com sistemas de informação, bases de dados. Eu até vou aproveitar que o professor Eduardo Moresi, quem é lá de Brasília, mas atua no CGE também, né, como especialista da área. Moresi, foi numa daquelas nossas conversas que a gente teve, né, conversando sobre sistemas, a gente falou assim, poxa, né, eu acho que a gente precisa realmente juntar muita gente, né, porque a gente tem vários sistemas de informação, eles eu diria assim, não se conversam diretamente hoje, mas se complementam de uma forma incrível, né? Dentro dessa nossa jornada que a gente tem, né, estou falando do pessoal do CGE, pessoal do IBICT, do próprio IBGE, nem todos a gente conseguiu contactar ainda, né? Mas até com o próprio pessoal da CNI, do Observatório Nacional, a CNI acabou de lançar agora o Atlas da Inovação, uma ferramenta muito bacana, né? Que se tudo der certo, daqui a algumas semanas a gente deve ter aqui até o Valdir conosco, aqui o Valdir Assis Júnior, né? Conosco, né? Para a gente poder conversar também sobre conhecer um pouco melhor e ver essas interações com o próprio Atlas da Inovação. O IBICT tem o CRIS, né, BR CRIS, que é uma outra ferramenta muito interessante, e vários outros sistemas que a gente tem por aí afora. Tem até, nas nossas conversas, tem o Pedro Mariosa, que é de uma organização que atua na Amazônia Legal. Eu até pedi para ele me mandar o nome da organização, ele me mandou, mas eu não estou aqui com a nota exata. Ele também deve estar aqui conosco, né, em breve. E depois eu até vou passar um link para vocês, porque amanhã ele vai fazer uma apresentação, né? Então a gente já pode dar o spoiler, quem quiser conhecer um sistema muito bacana, né, de mapeamento ali, o que a gente tem da Amazônia Legal, o Pedro Mariosa vai fazer essa apresentação num outro contexto, né? E depois aqui mesmo no Tech Brasil Advocates. Bom, falando, né, dessa questão, né, de sistemas de informação, muito disso nasceu, né, de uma atividade que a gente começou a fazer aqui no TBA, que foi, vamos mapear os ecossistemas de inovação. Acho que a Mabel até está lembrada, né? Se cada um fizer um pouquinho, juntos a gente faz bastante. Bom, a verdade é que faz bastante, mas a gente faz assim, né, catando milho, assim, cada um vai pegando um pouquinho, né, e vai contribuindo. E logo de cara a gente percebeu que mais do que mapear os atores do ecossistema, já tem um monte de mapeamento pronto do ecossistema, então a gente passou a mapear os mapeamentos, e logo depois do mapeamento do ecossistema, a gente falou, gente, muito mais do que esse mapeamento, o ecossistema já tem sistemas de informação, bases de dados que são muito mais abrangentes, já são estruturados, e é uma questão da gente poder usar isso tudo, né? E aí, né, nesse trabalho, um primeiro contato, né, com a Consist, que é uma empresa privada, né, que trabalha com dados, conversando, né, com o Marcos Vinícius, com a equipe, a gente teve assim, logo de pronto, o pessoal se prontificou a nos ajudar a levantar dados, até exportar esses dados, de uma forma a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né, e aí já tinha o conhecimento, né, do próprio Stella também, de outros projetos, e aí vai. A gente deve, né, como comentei, esse aqui é o primeiro de uma série, a gente deve seguir com pelo menos mais 5, 6 encontros como esse,
para a gente poder realmente ter muitos colegas trabalhando conosco aqui. Mas em paralelo com isso, talvez o ponto mais importante, né, desse nosso trabalho é nós começarmos a pensar em formas de conectarmos, termos mais acesso às informações, conectarmos mais as informações também, né? Então, até quando a gente estava briefando, né, o Marcos Vinícius, o Denilson, eu falei, né, claro, é muito legal de conhecer as ferramentas, tudo isso, mas um foco muito grande, né, do tipo de informação que a gente tem e com vistas a essas possíveis conexões, que eu sei que vocês todos já têm também parcerias com outras organizações, né? Então a gente pode pensar junto. Em paralelo com isso tudo, né, temos algumas outras iniciativas, como o Open Knowledge Brasil, que é uma iniciativa muito legal, né? Eles têm iniciativas de monitoramento de gastos parlamentares e também uma plataforma única com, salvo engano meu, mais de 500 diários oficiais municipais, né, estaduais, de todo o Brasil, numa única plataforma. É muito legal isso, né? E um trabalho muito grande, né, de prospecção de dados e fazer com que essas coisas todas se conversem. E uma outra ação que está dentro dessa linha, né, eu até aproveitar, né, falar com o Thomas também, que a gente está falando, né, Thomas, levanta informação, essas coisas todas, né, é que tem um trabalho que está sendo feito agora, nesse momento mesmo, pelo IBGE, que é justamente um sistema, né, uma rede de colaboração em dados, que são os dados ali, principalmente, né, sociais, estatísticos que a gente tem, mas que tem toda uma governança, uma preocupação com acesso a dados, e tudo isso, né, que se aplica a qualquer outro tipo de sistema, né? Então, a ideia que a gente tem é de poder pensar coletivamente, bem dentro do espírito do Tech Brasil Advocates, e não reinventar a roda, né, mas conectar, num primeiro momento, pessoas, organizações, profissionais que possamos colaborar, tá bom? Bom, feitas essas introduções todas por aqui, né, a dinâmica que a gente vai ter hoje, combinei, né, com o pessoal do Instituto Stella e também da Consiste STR, né, a gente primeiro vai ter o Denilson, e eu sei que o Roberto Pacheco também vai estar com ele, né, aqui na apresentação sobre o Instituto Stella. Para quem não conhece o Instituto Stella, só dando um pequeno spoiler, né, assim, o Stella, ele se tornou muito conhecido como a equipe técnica que construiu a plataforma Lattes, né? Eu acho que depois vocês me corrigem caso eu fale alguma coisa errada também, tá, David? Mas eu acho que eu não errei, não. Né? E no caso da Consiste, né, uma empresa que hoje tem uma base, sistemas de informação que reúnem, estava falando 800 da bases, né? Eu falei, acho que de ontem para hoje, né, com o Márcio Vinícius, você falou, já passamos de 950 e alguma coisa, mas aí eu vou deixar para o Marcos falar também. Bom, isso feito, né, a gente vai ter esse primeiro 2 blocos de apresentações e aí a gente deixa o final depois para interações, para essa nossa construção, né, e aí eu vou contar muito com outros colegas também, né, o Morese aqui, que também, né, especialista em dados, aí vários outros colegas que a gente tem aqui, o Kleber Nauber estava por aqui também, eu sei que ele trabalha bastante com essas questão, né, de dados se conversando, que vai ser bem legal, então, tá bom? Bom, isso feito, Denilson, então eu vou passar a palavra para você, né? E para o Roberto, fica à vontade, né, para falar sobre Stella, sobre usar a abordagem que vocês acharem mais legal dentro daquilo que nós conversamos. Legal, muito boa noite a todos. Tomar a liberdade de compartilhar a nossa tela aqui, tá? Joia. Então a gente decidiu fazer aqui uma espécie de um jogral, né, Roberto? Fazer uma apresentação aqui compartilhada. Roberto, queres tomar a dianteira aqui? Na sequência eu complemento. Posso sim, Denilson. Bom, boa noite, novamente, boa noite. Olha, vou cumprimentar em nome de 2 pessoas, todos presentes aqui, queridos amigos de muito tempo, né? O Eduardo Morese e a professora Maria José, que é um prazer rever. E, de novo, cumprimentar por essa iniciativa sua de manter essas iniciativas de junção de inteligências e organizações em torno de temas estratégicos aí para o país. É sempre um prazer participar da que você mobiliza aí. Então, o Instituto Stella, né, que tinha como nome original Grupo Stella, é uma instituição sem fins econômicos, né, e privada sem fins econômicos, que foi criada no ano de 2002, nós completamos agora 22 anos. Como disse o Henry, foi o Grupo Stella que criou a plataforma lá, enquanto grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
de produção da Universidade Federal de Santa Catarina. No ano de 2002, ouvemos por bem criar, então, uma instituição a continuar fazendo soluções de governo eletrônico, de informação, né? Na sequência, foram muitas soluções nessa direção e trabalhando não nessa conjunção, então, de pesquisa tecnológica e científica na geração de sistemas de informação e plataformas de governo eletrônico, sempre centrados basicamente na ciência, tecnologia e inovação e também educação superior. E nos anos seguintes, aplicações disso setoriais, né, como a gente vai ver alguns exemplos em seguida. Então, é um instituto de pesquisa sem fins econômicos. Pode passar, Denilson, por favor. E nessa relação, né, com a quádruple hélice, né, posso até rapidamente contar uma história interessante que nós tivemos naquela parceria Brasil-Alemanha, uma parceria com o Instituto Alemão, que nos perguntava qual modelo de governança para o Instituto Stella, né? E vocês veem no eixo governo, normalmente institutos como o nosso têm lá fora o governo como fornecedor, promotor e criador e mantenedor, né? Nosso caso aqui sempre foi comprador, né? Começando lá com o CNPq, com a plataforma Lattes, depois Ministério da Ciência e Tecnologia, Portal e Inovação, e uma sequência de encomendas ao Instituto para a geração de plataformas para diferentes setores. Mas também, mais recentemente, na verdade já a partir de 2005, o Instituto criou a sua própria empresa, que é a Stella Tech, onde então também realiza produção de soluções e serviços também para o setor empresarial. E com o setor acadêmico, aí, além de hoje mais de 80 universidades utilizarem soluções do Instituto, ou do Stella Tech, né, que já comercializa essas instituições, nós temos uma parceria mantida inicialmente com a nossa nave-mãe, né, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês veem até atrás de mim aqui o símbolo, porque eu agora, recentemente, deixei a coordenação do Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento, que foi criado nessa mesma época do Stella. Então, a gente também tem no Instituto esse espaço de colaboração contínua com a Universidade Federal, formação, né, de pessoas nessa área de gestão do conhecimento, mídia do conhecimento e engenharia do conhecimento. Pode passar para o próximo. Nessa linha de parceiros, né, da Tríplice Hélice, a gente menciona aqui alguns casos que talvez tenham aderência para as expectativas aqui do grupo, né? Primeiro, por exemplo, essa visão de quando nós concluímos o processo de mapeamento, o que foi o Lattes lá atrás? Foi, de fato, criar uma referência curricular que começava no indivíduo, para o pesquisador saber e ter uma vez só o local de preencher. Até então, eram formulários curriculares que as pessoas faziam. O Brasil tinha 40 mil quando o Lattes veio. Não havia essa visão de sistema, e sim de formulários eletrônicos de fornecimento de dados para o governo. Essa visão de ter plataforma e integração para serviços, ela foi levada para várias outras áreas, como eu disse antes. Principalmente a primeira delas, a integração com a CAPES, para que os sistemas já fizessem referência à avaliação da pós-graduação. Em seguida, com o Ministério da Educação, foi quando nós trabalhamos no Sinais, a plataforma Sinais, e naquele momento todos os professores de graduação passaram a ter que ter Lattes também. Então, isso foi reforçando a base de inteligência, a ponto de 2010, a revista Nature, né, reconhecer a plataforma Lattes como uma plataforma nacional mais completa de mapeamento curricular. Isso nos fez também ir para áreas setoriais, como a Anvisa, que nós trabalhamos no Diretório de Competências de Vigilância Sanitária, depois o Ministério do Meio Ambiente, uma série de ações, inclusive, com o IBICT, com o FINEP e com o CGE, sendo mais à frente o contratante do Portal Inovação, que derivou uma série de outras soluções. Foi quando eu conheci o Moresi nesse período aí, gerido do Portal Inovação. O Portal Inovação em 2004, né, quando surgia a Lei de Inovação, e já se reconhecia a plataforma Lattes como um acervo da oferta de competências, mas faltava conhecer as demandas. Então foi a primeira ação pré-redes sociais de você colocar em conjunto essa relação oferta e demanda. E aí o Stella, a partir daí, como eu disse, criou serviços de conhecimento para as universidades. Então o currículo passou a ser referência também para os planos de carreira, para a programação de pesquisa, e hoje mantém soluções através da Stella Tech para as universidades. O Denilson vai fazer referência a algumas. E já passando para ele, faço essa última camada aí, que é quando nós começamos a trabalhar com o setor empresarial. Cito alguns projetos aqui, o projeto Embraer, que foi o mapeamento de informações dos projetos e de boas práticas. E primeiro o Google interno que a Embraer teve, digamos assim, foi nessa parceria.
e outras que a gente trabalhou aqui no conceito de inovação aberta, né? As empresas nos traziam desafios nessa área de inteligência e uso de dados, informações e conhecimento. Nós fizemos uma série de parcerias em setores específicos, como é mostrado aí nesse exemplo. E tivemos a felicidade nesse período de alguns reconhecimentos. Entre eles, aqui, quando o Brasil fazia o prêmio FINEP de inovação, né, nós tivemos 3 prêmios FINEP de inovação nesse processo, e o Instituto de lá para cá, acho que tem uma próxima que é o Roadmap aí, né, Deus? Isso. O que nós... É interessante o modelo de governança, o pessoal nos pergunta, né? Naquele momento que éramos contratados para plataformas, nós chegamos a ter 60 pessoas, 2 andares, integralmente trabalhando, onde as plataformas eram feitas do zero, praticamente, né? Todo o mapeamento de informações, infraestrutura e entrega de serviços. Naturalmente, esse setor, você sabe muito bem, mudou muito, né, para commodities, para uso de serviços. Então, hoje o Instituto ele trabalha mais como um think tank, né, e com encomendas de projetos, e aquelas soluções que foram mais commodities na entrega de serviços estão na empresa Stellatech, que atende esse conjunto de universidades. E no Instituto, e aí vem os projetos que o Denilson vai mostrar agora, os mais recentes, nós trabalhamos desta forma, ainda mantendo as parcerias com as universidades por projeto, né? Esse é o modelo institucional que temos para o Stella atualmente. O tempo passa muito rápido, a gente conta essa história e já estamos em 2024, ela começou lá em 97, né? Seguindo aqui, e também seguindo principalmente a orientação do Henrique em relação ao nosso foco de apresentação, a gente escolheu 2 linhas específicas de atuação do nosso grupo, e principalmente enfatizando os tipos de dados com quem a gente vem trabalhando, tá certo? Então eu vou destacar uma linha de ação que está principalmente sendo desenvolvida na nossa empresa, no nosso braço .com aqui do Instituto, e depois eu vou falar de uma outra linha de projeto que transita sobre outros tipos de dados, outros tipos de massa de dados, e que também permeia muitas colaborações que a gente tem, que a gente espera, inclusive, intensificar nessa rede aqui, que também tangenciam um tipo de trabalho muito clássico que a gente vem desenvolvendo aqui, tá? Para além de outros tipos de abordagens que a gente acaba não tendo tempo aqui, não é o nosso foco também, mas a qualquer momento que se achar interessante verticalizar em algum segmento, a gente pode voltar, tá? Então, primeiramente, eu vou voltar aqui na nosso .com, na nossa empresa, que tem como foco principalmente instituições de ensino superior e institutos de ciência, tecnologia e inovação, aqui no Brasil, principalmente. E o enfoque das nossas soluções para esse segmento, ICTI e IS, está principalmente em levar a informação de foro estratégica para a gestão dos programas de pós-graduação, para a gestão da pesquisa, um pezinho na inovação, um pezinho na extensão também, tá certo? E quando a gente fala do tipo de entrega de informação, e logo em seguida eu vou para as bases que a gente costuma manipular e tratar, onde a gente pode buscar colaborações aqui, a gente vai permear principalmente informações sobre pessoas. Então, quando eu falo de uma IES, de uma ICTI, puxa, qual é o perfil dos meus docentes? Qual é o perfil dos meus pesquisadores? Qual é o perfil do meu discente? Qual é o perfil dos meus técnicos? Que tipo de conhecimentos a gente detém? Como é que está a evolução do conhecimento? Então, todo esse olhar sobre capital humano nos leva a trabalhar várias fontes de dados. Eu vou dar uma pincelada rapidamente sobre os tipos de dados que a gente trabalha e com diferentes tipos de saídas analíticas para diferentes perfis de tomadores de decisão, tá certo? Além de trabalhar com dados sobre pessoas, a gente vem trabalhando muito com a base também de produção científica e tecnológica, dados também de projetos e também dados de grupos de pesquisa, tá certo? Quando a gente vai olhar para o tipo de dado que a gente acaba manipulando aqui, obviamente aqui quando a gente está falando em pesquisa, quando a gente está falando em pesquisador, quando a gente fala em produção, a gente tem com um olhar muito carinhoso aqui sobre os próprios dados da plataforma Lattes, né? Trabalhando aqui, mastigando os dados do próprio currículo, do grupo de pesquisa, dados de instituições, também do diretório de instituições, para além também de algumas bases internacionais, tá certo? Então, quando a gente fala em pessoas, né, a gente obviamente vem falando sobre currículo Lattes, sobre bolsista CNPq, sobre dados que o próprio Google organiza sobre a nossa atuação, LinkedIn, ResearchGate, principalmente para alcançar um braço internacional, olhando para dentro e olhando para fora da própria instituição também, sobre o elemento humano, tá certo?
Quando a gente fala em produção científica e tecnológica, aqui a gente obviamente trabalha com Lattes, Qualiscapes, avançando aqui para DOI, Scopus, Google Scholar, né, ResearchGate, e cruzando várias outras bases para trabalhar fator de impacto, para qualificar a produção acadêmica também, né? Estou falando aqui de JCR, SNP, H-Index e aí vai, né? Projetos, a gente trabalha com a base Lattes e normalmente nos projetos a gente acaba integrando outras bases para complementar a visão do indivíduo, né, que registra a sua visão sobre o projeto. E grupos e linhas de pesquisa, a gente acaba trabalhando, obviamente, com o diretório de grupo de pesquisa e outras fontes correlatas. E aqui também a gente acaba fazendo integração de muito dado da própria instituição, né, para trazer aquele olhar institucional, não somente aquele olhar individual, né, do Denilson registrando o seu CV, mas, enfim, todo olhar institucional sobre quem é o Denilson, o que ele está fazendo e como a própria instituição enxerga esses dados dentro do cunho organizacional, né? O que a gente faz com esses dados? Nosso foco aqui não vai ser trabalhar o lado de analítica que a gente trabalha, mas basicamente aqui a gente trabalha muito forte com questões como simulação, um olhar quali sobre a informação que nós temos, cruzamento, alguma coisa de IA, enfim, a gente pode avançar um pouquinho sobre os tratamentos que a gente faz, mas aqui só dando algumas manchetes, né, do tipo de dado que a gente costuma trabalhar aqui do lado da pesquisa. E quando a gente olha para os programas de pós-graduação, a gente tem uma solução específica que, para além dos dados que a gente falou anteriormente, né, Lattes, grupos de pesquisa e vai, a gente acaba avançando também sobre os dados do Sucupira. Então, quem está à frente de programas de pós-graduação sabe o que é o Sucupira, então aqui a gente tem uma série de informações que são tratadas, né, e produzidas, e mais à frente são consolidadas, então é uma fonte de informação muito interessante para a gente entender o perfil de atuação de um programa de pós-graduação, a evolução de performance de um programa de doutorado, de mestrado, e vai, a visualização e análise das produções, enfim, é todo um olhar que a gente faz sobre esse contexto mais acadêmico, que a gente acaba tratando em soluções próprias, né? Usando as fontes de informação que eu acabei de ressaltar. Quando a gente vai para o Instituto Stella, a gente trabalha aqui com uma perspectiva assim de um conjunto já de fontes de dados que a gente costuma trabalhar em base de projeto, mas quando a gente fala em projeto, geralmente a gente tem um quê de folha em branco aí. Então, dependendo do projeto, a gente acaba se debruçando sobre outras fontes de dados, em cooperação com parceiros locais, com parceiros internacionais, para atender as demandas que são próprias daquele nosso parceiro, né? Então, tem uma linha de ação que está muito focada aqui na questão de gestão do conhecimento, gestão da inovação, que é uma plataforma de base que a gente chama de inteligência, que traz per si um conjunto de entregas analíticas e, por trás dela, um conjunto de fontes de dados que a gente acaba tratando e acaba desenvolvendo soluções sobre ela, né? Então, inteligência é uma solução que possibilita, basicamente, o desenvolvimento de projetos, de soluções focadas em gestão do conhecimento e da inovação. A gente acaba levando isso para quádrupla hélice, né? Quando a gente fala em governo, a gente está falando muito em trabalhar essa perspectiva da inteligência territorial, entender o que está acontecendo no meu território e levar isso para uma vertente de políticas públicas. Quando a gente fala em empresas, principalmente a gente fala de um olhar talvez um pouco mais interno, olhar para dentro, entender as competências internas, entender o potencial interno e, eventualmente, olhar para o externo na perspectiva de entender a cadeia de valor, o potencial da afirmação de alianças, e aí vai. E quando a gente fala em terceiro setor, talvez um misto, um pouco de olhar interno, um pouco do olhar externo também, que a gente acaba desenvolvendo. Dentro desse contexto, dentro do contexto dos projetos que envolvem a plataforma inteligência, a gente volta a falar de integração de dados sobre pessoas. Então, quando eu estou falando de um olhar mais interno, é cruzar as fontes de dados da própria organização, os seus dados de pessoas, os dados de projetos, e aí integrando também com uma visão externa da própria organização dos seus parceiros, usando bases, como eu falei anteriormente, LinkedIn, ResearchGate, Currículo Lattes, avançando também para questões como bases de fomento, né, que faz muito sentido no tipo de projeto que a gente desenvolve aqui, dados sobre organizações, e aí trabalhamos com fontes variadas, grupos de pesquisa, produção, e aí vai, né? Tudo isso com uma perspectiva de organização desses dados por meio de ontologias. Então, existe toda uma preocupação em curadoria e na interligação dessas fontes de dados para que a gente possa prover analytics bem interessantes para resolver esse tipo de demandas que a gente costuma tratar, né?
com todo um cuidado também de uma curadoria individual e organizacional, e usando muito IA, usando muito Analytics para extrair valor a partir dessas fontes de dados. Desde o uso de IA e Analytics para fazer a conformação de grupos colaborativos, formação de times de projeto, formação de arranjos de cooperação, até analíticos os mais variados, dependendo do tipo de pergunta, né? A gente acaba tratando essas informações para gerar saídas específicas, né? Um case bem específico, pontual, já estou fechando aqui, Henrique, em relação à aplicação desse framework, né, do inteligência. Vou citar um projeto recente que a gente vem desenvolvendo com o governo do Paraná, mais precisamente com a Fundação Araucária, que tem toda essa missão de fomentar, né, ciência, tecnologia e inovação no estado do Paraná. Esse projeto que a gente vem desenvolvendo com eles recebeu uma premiação internacional, foi considerado o projeto de gestão do conhecimento mais relevante aí na Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento. A gente ficou muito grato pelo reconhecimento, né? O que a gente vem fazendo com o governo paranaense? Aquilo que eu falei anteriormente, puxa, eu tenho que reconhecer todo o potencial que eu tenho no meu território. Para quê? Para que eu consiga entender todo o potencial latente que eu tenho no meu território, né, para desenvolver, eventualmente as demandas prioritárias para atacar com fomento, o potencial que eu tenho no território para me ajudar a desenvolver projetos, planos de ação, e aí vai. Então, tem um olhar de inteligência territorial muito focado em CTI, principalmente, mas agregando também outros olhares, e depois toda uma série de ações que são trabalhadas com esses dados, principalmente para fomentar a articulação de redes em nível estadual. Tá? Então, basicamente, nessa solução aqui, os gestores conseguem localizar rapidamente, puxa, eu tenho uma missão aqui no Paraná, eu tenho uma demanda específica, eu sou empresário, eu tenho uma dor, eu sou aqui um gestor público, eu tenho uma demanda, eu sou um pesquisador, eu tenho aqui um trabalho que eu quero desenvolver em rede. Então, toda essa conformação de informações vai para quê? Para que os indivíduos consigam localizar competências próximas, recursos próximos, uma produção, uma infraestrutura onde ele pode desenvolver esse tipo de ação que ele tem à frente dele, né? Então, aqui, praticamente, estou buscando gente que venha trabalhando com gestão do conhecimento, que tenha um perfil de doutorado, que venha trabalhando em eixos específicos de atuação, que remetem à necessidade da minha empresa ou do meu projeto de pesquisa, que venha trabalhando em localidades específicas. Com o uso das ontologias, eu consigo chegar lá nas páginas amarelas, quem é quem está trabalhando com o quê, para que efetivamente a gente consiga chegar na pessoa, na produção, no item de infraestrutura, enfim, eventualmente numa organização que está mais próxima daquela demanda. E na medida que eu vou localizando essas informações, eu vou formando aqui uma base muito densa, que hoje vem sendo tanto utilizada para reconhecer as competências, o potencial latente que existe no território, como também para fomentar os grupos de trabalho, grupos colaborativos, projetos em rede, que o governo está, inclusive, ajudando a financiar, mas que a própria indústria está reconhecendo o potencial disso, também está buscando esse tipo de cooperação. Muita IA para ajudar na curadoria da informação e também na parte de inteligência, recomendando, de acordo com o perfil de uma demanda, um grupo interessado, um ativo que possa ajudar naquele tipo de demanda, e também fomentando a criação aqui de redes em torno de demandas provocadas pelo governo ou provocadas pela iniciativa privada, tá certo? Isso aqui é apenas um case rápido, desculpe a gente tomar um tempo longo aqui, mas só para trazer algumas manchetes do tipo de trabalho que a gente acaba fazendo aqui, tá? Just in time aí, Denilson, em cima dos 20 minutos, queria te agradecer, né? A gente até deixou um tempo a mais, depois a gente pode olhar alguns casos mais específicos, né? O trabalho que a Stella faz, acho que é uma coisa bem legal quando você consegue enxergar aquelas redes, né, de atores, tudo isso, né, redes de competência também, acho que é uma coisa bem interessante, mas sem deixar a bola cair aqui, né, as pessoas que tiverem perguntas já para o Denilson, pode já escrevendo no chat, mas eu vou pedir já para a equipe aqui da Consiste XTR já assumir aqui o posto, o Marcos Vinícius, né, o Moisés e o Jorge Ramalho também, né, para a gente poder falar sobre o Consiste XTR e os outros produtos, e eu tenho certeza, né, que quando um vai olhando a apresentação do outro aqui, né, o Vinícius acho que já estava tomando nota de tudo ali, que eu vi já também, né, e vai ser bem legal. E
Outra coisa que eu acho que é legal, Morés, é porque acho que o Stella você já conhecia faz tempo, né? Agora o pessoal da Consiste passou a conhecer mais recentemente só, né? Então acho que vai ser bem legal também. Vamos lá, Marcos Vinícius, com você a palavra. Vai lá. Bom, boa noite a todos, senhoras e senhores. Saudações da República do Acarajé. Com tantos brilhantes, eu estou me sentindo aqui no Tribunal de Nuremberg. Vocês estão vendo aqui a nossa landing page? Sim, XTR. Mas já está ouvindo. Bem, por que chama XTR? É a palavra extra sem as vogais. X de multiplica, T de tempo, R de resultados. O E e o A são atributos humanos. O E de educar e o A é de atitude. O homem que sabe faz. Tudo começa e termina nas pessoas. São 3 pilares. Todos terminam em ação. Muita informação, intensa comunicação e a cultura da organização formatada. Toda organização tem cultura. Formatada, no entanto, muito poucas. E qual é a diferença do dono de empresa para o empresário? É que o dono de empresa cresce só aonde os braços alcançam. O homem de sucesso transcende. Para transcender tem que delegar. Para delegar tem que ter padrões. E essas 3 ações levam à 4ª palavra da moda, inovação. Uma das coisas que nós nos propomos é ser o mais rico conteúdo de informações sobre o nosso amado Brasil. Como vocês estão vendo, você pode criar uma senha aqui, preenche um formulário, imediatamente você recebe um e-mail, ativa o e-mail e você está em acesso ao módulo de informação, que é a que eu vou me dedicar. Aqui são 6 primeiras definições do que é o produto, mas você clica aqui, tem mais 18. Aqui são 29 verticais onde nós atuamos, para cada uma delas as dores, os sonhos, com depoimentos, com detalhamentos. Claro, faltando 53 dias, a palavra da moda hoje é política, políticos e governo, por causa das eleições. Perguntas mais frequentes. O que é o XTR? Você cai no e-book. E quais são os treinamentos? Em 30 segundos, intuitivamente, você entende os conceitos. Tem a sensação de eu já vi. Em 30 minutos, você domina e já sai usando. 6 vídeos somados não dão 12 minutos. Essa aqui é a solução. É o que está aqui em cima. O que está aqui embaixo aparece para mim, porque junto com o Jorge, com o Moisés, nós dirigimos a empresa. Então tem que saber o que está acontecendo. Esses 2 primeiros módulos são os módulos de informação, que é o que o Henri me pediu para detalhar. Esse módulo está aqui. Isso aqui é como um novo Google sobre o Brasil. E eu vou começar aqui. Aqui eu tenho 3 opções. Eu posso ir direto para a entidade, ou eu posso ir por segmentos. Ele já me mostra qual é o segmento e todo um detalhamento do que tem de conteúdo. E aqui, como todo mundo tem que ter hoje, inteligência artificial. Eu vou começar aqui com uma base chamada Empresas Brasil. Todas essas bases estão dentro de um mesmo critério. Ele carregou aqui um pouco mais de 61 milhões de empresas. E isso aqui é uma serra pelada. Eu posso buscar por razão social, nome fantasia, nome do sócio, CNPJ. Eu vou colocar aqui inicialmente o nome de um baiano que teve, por ocasião da Lava Jato, muita visibilidade. Emílio Alves Odebrecht. E ele trouxe aqui as 22 empresas de Emílio, mas eu quero informações sobre essa. CNPJ, Basco, razão social, se tiver o nome fantasia, matriz ativa, a estrutura societária com o nome da pessoa, a data que criou, CPF mascarado, lei é para cumprir, CNPJ ou LGPD, a faixa etária, em função da faixa etária, você escolhe as formas mais apropriadas para trocar um indivíduo, data de início, KNAI, a descrição e mais um monte de coisa. Mas um gráfico vale 1000 palavras. Aqui está a empresa e aqui está os sócios. Eu quero conversar com o Emílio sobre essa empresa. Aqui está Emílio no centro e as matrizes. Agora o segundo nível, ele com as matrizes e os sócios. Ele agora com as matrizes dos sócios e as empresas dos sócios. Essa mancha que está aparecendo aqui não é mancha, eu abro. Mas se eu quiser conversar com Mônica, ela vem para o centro. E isso aqui está numa terceira dimensão. O que está em preto são empresas ativas, o que está em vermelho são empresas baixadas. Essa empresa atua nesse segmento, serviços de arquitetura. Quantas empresas como essa existem no Brasil? 66.752.
Quantas estão em atividade? 36.725. Mas eu preciso fazer um detalhamento agora por estado. E aqui está um gráfico. E eu quero ver isso. No Amazonas tem 367, no Pará 336, e aqui está a nossa locomotiva, São Paulo, 12.604. Mas eu preciso ir agora ver os municípios de São Paulo dentro de contexto de Brasil por quantidade de empresas ativas. E aqui está São Paulo na ponta do meu dedo. Tudo que roda aqui roda no celular com a mesma velocidade. E eu quero ir para Campinas. Campinas tem 422. Eu preciso ver agora isso por CEP. E eu preciso saber qual é o bairro que mais tem, no Cambuí. E eu preciso chegar agora no Cambuí. E aqui está o Cambuí. Aqui tem 6, aqui tem 12. E cada uma delas com detalhes. Ou seja, se eu compacto o tempo, minha produtividade cresce. Se eu levo mais de 5 minutos para ter uma informação, eu não tenho informação. O modus operandi, o curso dos 30 segundos. Olha que pretensão. O que aparece no cabeçalho, senhoras e senhores, é o que está marcado aqui. Eu quero tirar o e-mail, eu desmarco. Eu quero incluir os anos em atividade, ele jogou no final. Eu quero mudar a posição disso, eu arrasto. Eu quero começar do zero, resetar visão. Agora, o que acontece? Acho que um alarme disparou aqui, está longe de mim. Tudo que está aqui é o mesmo modus operandi para qualquer base. Vamos supor que surgiu uma necessidade que eu agora preciso construir algo. E quase sempre o primeiro critério é dinheiro. Então eu vou repaginar o fogo, a roda, ou seja, um novo olhar. Quem é o maior especialista em dinheiro no mundo? Está aqui. Agências bancárias. Aqui estão todas as agências bancárias. Se tem muita agência, tem dinheiro. Ou seja, eu vou usar a experiência de outros para fazer uma decisão desse tipo. Mudou o critério. Eu sempre ouvi falar que são 3 níveis. O estratégico, tático e operacional. Mas tem mais 2. Lá embaixo tem a rádio peão, que aumenta, mas não inventa, e lá em cima tem uma visão política, que muitas vezes determina a estratégia. Aqui está a última eleição. Nós temos aqui as últimas 10 eleições, cadastro dos candidatos. E eu preciso saber isso por município. E eu tenho necessidade de saber qual é o município que mais candidatos teve. São Paulo, está aqui. E eu preciso saber como foi a situação da eleição. Segundo turno, eleito por média e por coeficiente. Eleito. Desculpe, deixa eu voltar aqui, que eu bati errado. Voltando. Município. Aqui, São Paulo. E agora a situação da eleição. Segundo turno, eleito por média por coeficiente. Está aqui eleito prefeito e vice. Bruno, falecido, e Ricardo Nunes. Quantidade de votos, data de nascimento, CPF e e-mail. Mas tudo se relaciona com tudo. Quem disse isso? Um baiano genial chamado Milton Santos, o homem que mudou a nossa história, Steve Jobs, e o mais danado de todos, na minha opinião, um tal de Leonardo da Vinci, que em 1545 disse que tudo se relaciona com tudo. Então está aqui, bens dos candidatos. E, claro, eleições e tudo mais. Mas eu preciso viajar nesse amado Brasil. Aeronaves civis estão todas aqui. E eu preciso saber qual foi o avião, de quem era o avião que Lula pegou quando saiu de Curitiba e foi para São Paulo. O que ele está fazendo agora? Está cruzando informação. Opa! Quando eu cruzo informação interna, eu gero conhecimento. Deixa eu voltar para lá. E quando eu cruzo informação com as informações da empresa, eu gero... Deixa eu voltar para cá. E quando eu... Aeronaves... E quando eu cruzo com informações externas, eu gero inteligência. Então, está aqui, PP, HUC... E vamos lá. Está aqui, Brisa Air. Quem são os nomes? Luciano, Huck e Angélica. As outras empresas da família, o terceiro nível. Nesse caso, no quarto nível, vai aparecer uma mancha. E olhem a quantidade de empresas que essa determinada pessoa tem. Gilberto Fará. Tem que mudar o nome dele, né?
Gilberto fez, Gilberto faz, Gilberto continua fazendo, Gilberto Faraó, Gilberto Fazão. Eu falei em avião, agora vamos falar do contraponto. Aeroportos. E eu preciso saber qual é o município no Brasil, uma curiosidade, que mais aeroportos tem. Corumbá. Está aqui. 76. Algum tempo atrás eu fiz um curso na Escola Superior de Guerra de Inteligência. Olha a curiosidade. O que é inteligência? É ler entre as linhas. É ver o que não foi mostrado, ouvir o que não foi dito, falar o que não foi pensado. Aqui está a Bahia. E olha como a geografia econômica da Bahia mudou. 24 aeroportos, mais 6,30, mais 13,43, mais 8,51, mais 43,94. Passando Corumbá. Está aqui. E eu quero ver essa fazenda, essa pista de pouso, largura, comprimento, tipo de piso, latitude e longitude. O que tem mais aqui? Tudo que saiu até hoje, de acordo com o censo, está aqui, dentro do mesmo padrão. Informações sobre o cadastro, tudo que tem sobre o turismo. Informações sobre as obras que estão acontecendo. Esse é o primeiro módulo. Esse segundo módulo é um complemento, é um enriquecimento disso. É um módulo de dashboard. Está aqui. E eu vou pegar aqui, melhore o seu bairro. Todos nós temos 2 bairros, o que mora e o que trabalha, mas há uma diferença absurda entre morar, trabalhar e conhecer. Eu estou aqui em Salvador, eu vou agora para São Paulo. E vou para o bairro que todo município tem, o centro, para não ficar perdendo tempo. Tá aqui. E vamos dar uma olhada em São Paulo, uma visão geral. O que tem mais no centro de São Paulo? Burocracia pura. Preparação de documentos. O que mais fechou em São Paulo? Comércio e varejista de artigos de vestuário para acessórios, 8.226. Mas se o meu olhar agora é para agricultura pecuária, eu clico aqui. Água e esgoto, eu clico aqui. Eu quero ver agora atividades imobiliárias no centro de São Paulo. (548) empresas de compra e venda de imóveis próprios, mas já fecharam 89. Esses outros módulos agora, eu vou só comentar. O Henry me pediu para focar somente na parte de informação. Esse módulo aqui é um módulo de CRM. É uma máquina de gerar negócios e criar oportunidades. Aqui você cria padrões e simplesmente utiliza esses padrões para ganhar tempo. É isso daí. Ô, Marcos, deixa eu te pedir um favor, assim, uma coisa que para mim chamou muita atenção quando a gente falou desses dados sociais. Estou vendo que o Roberto Pacheco nem piscou, né, Roberto? Estava olhando ali. Você pode entrar lá na base do... Tem mais de 900 fontes de informações, né? Só Sim. passar assim em ordem alfabética, né? Que você faz A, B, C, D. Posso. Eu não posso deixar de fazer uma coisa, senão Tá. Moisés vai me puxar a orelha. Esse módulo aqui é um módulo de landing page. E o landing page foi exatamente a estrutura que nós usamos para construir nossa landing page. Aqui um módulo de documentos, eu estou me referindo a padrões ISO 9000, um módulo que registra suas demandas, central de e-mail, o acervo, ok? Vamos voltar para lá que você me pediu. Eu vou... É só colocar ali no... Né, quando você fala das bases, né? Você só para dar uma rodada ali, o... Coloque por segmento, Marcos, que é interessante explorar por Ok. segmento. Só pra... Olha aqui, Aí, ó. agronegócio. Aqui você pode clicar ou ir para a ajuda de cada uma dessas bases, mas você já tem a visão do todo. O que tem de agronegócio? Está aqui. Arrecadação, coisas ligadas a censo. Tudo que foi disponibilizado do censo está aqui. Comunicação, comércio, construção. Está tudo aqui em ordem alfabética, naturalmente. Ok? Aqui estão todas as bases. Ó, aqui está em ordem alfabética. Para mim, aparece um asterisco, porque quando essas bases estão sendo atualizadas. É isso. Jorge, se eu esqueci alguma coisa, Henry, você já viu isso umas 400 vezes. Agora, nós achamos que a solução é hoje 5% que vai ser. Isso começou com uma base, e quando nós começamos a empresa, nossa empresa esse ano vai fazer 39 anos.
E isso criou um diferencial muito grande, porque através dessa plataforma, desse ambiente, durante muitos anos nós implantamos soluções de ERP. E sempre estávamos entre os 3 maiores por causa disso, e com uma estrutura muito menor do que as outras empresas. Nós vendemos essa operação e passamos a nos dedicar a isso, porque acreditamos que esse pilar, informação, comunicação e a cultura, a educação formatada, é algo que pode ser útil desde um profissional liberal a uma multinacional, passando por startups, empresas júniores, empresas familiares, entidades de classe, faculdades, partidos políticos, governo estadual, federal, municipal. Marcos, foi perguntado aí qual é a frequência de atualização. Isso. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui agora, já vou aproveitar aqui que já deu, Marcos, a gente pode até descompartilhar a tela aqui um pouquinho aqui, né? Uhum. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente já vai seguir, mas eu até queria aproveitar, né, que eu tava vendo ali que quando o Roberto Pacheco estava fazendo a apresentação ali junto com o Denilson, eu vi que o Marcos não piscava, né? E aí, o contrário agora, eu vendo aqui, né, o Denilson tá com a mãozinha no queixo ali, né, Denilson? É interessante nesse negócio. Você fica pensando, tá pensando quanta coisa dá para fazer com essas coisas, né, Denilson? Cruzando com aquilo que vocês já têm, né? O Roberto também. Então, eu vou pedir até um favor aqui para uma interação aqui, depois eu vou pedir para o Moresi também, né, estou falando assim que são os colegas que atuam diretamente com fontes, né? Mas bom, aproveitar, né, que o pessoal do consiste que eu vou te fazer, Denilson, Roberto, vocês queriam já fazer alguma pergunta aqui, alguma coisa já pro Marcos, para a equipe da Consiste? Tem que abrir o microfone, viu, Roberto? Foi. E 2 vezes. Eu tenho uma que ficou na ponta da língua desde o primeiro minuto, né? Tanto que eu fui para o site para ver, está lá no FAQ deles já, que é a questão do marco regulatório de uso de informações no Brasil, né? Por muito tempo a gente teve esse questionamento, o Brasil passou por 2 marcos regulatórios, né? Primeiro, a Lei de Acesso à Informação, né, garantindo ao cidadão acesso às informações públicas. E mais recentemente a LGPD, que eu considero as duas meio que um cabo de guerra, né? Uma nos dá acesso e a outra protege o acesso individual. E aí veio essa curiosidade, especialmente quando você foi no nome das pessoas. Como é que vocês fazem para... Eu entendi que esse acesso é para quem está autorizado e concorda com o uso dessa informação. Como é que vocês gerenciam a parte do marco regulatório de acesso às informações? Roberto, lei é para cumprir. E nós fazemos isso desde o primeiro dia de empresa e continuaremos fazendo. Todas essas bases são bases públicas abertas. Todas. Frequência de atualização, Jorge conhece muito mais do que isso, porque isso é uma das principais atividades de Jorge Ramalho. Se eu esquecer alguma coisa, Jorge, por favor, complemente. A natureza da informação define a frequência da atualização. Por exemplo, acabou uma eleição, não teve mais nenhum processo, aquilo nunca mais vai ser atualizado. Essa base, por exemplo, que eu comecei usando, é uma base que vem direto da Receita Federal. Essa base é atualizada a cada 30, 40 dias. É muito comum as pessoas, muito comum, né? Você garante, quando um indivíduo fala assim, você garante, eu garanto 2 coisas, a morte e os impostos. Alguém garante mais alguma coisa? Mas você devia garantir. Eu digo, você tem que falar com Deus, não é comigo. Qual é a melhor base de dados? É aquela que você constrói. Então, o que foi mostrado antes, aquilo ali é uma base de consulta, mas você pode exportar aquilo CSV ou direto para o nosso módulo de CRM, o XTR Market. E aí você passa a ter um canhão na sua mão. E com rotinas de enriquecimento, isso não tem limite. Acho que tem até uma parte da informação que, para mim, chamou atenção, que eu vi ali, os meus números, né? Aquilo ali é uma base, que é uma base sua, é isso, né? Exato. Porque meus dados não vão estar tão abertos assim, ou se tiverem, eu fiquei assustado, né? Uma das belezas do XTR é que os módulos operacionais de CRM têm a mesma estrutura das bases de consultas externas. Então, a uma primeira vista, aparentemente estamos tratando do mesmo conjunto de dados, mas não é assim. Isso, perfeito. Aquela primeira entidade de dados, aquele primeiro módulo que Marcos apresentou, que
trata e mostrou a detalhe das empresas, é uma base apenas, é um módulo apenas de consulta que tem dados públicos abertos. Os demais módulos que Marcos mostrou têm exatamente a mesma estrutura tabular, que aparenta ser a mesma aplicação, porém é de acesso restrito ao nosso uso e Marcos, quando colocou os dados de Henry, colocou com dados de clientes nossos com quem nós temos relações e estamos assim, com interesses mútuos. Entendo. Eventualmente, claro. Cada registro daquele que está na nossa base, ele tem a origem, de onde foi buscado aquele dado, tá? Não, então, perfeito. É dessa maneira que a gente busca atender a LGPD. No nosso site, quando a pessoa se cadastra, ele tem lá a nossa política de privacidade, porque lá nós dizemos que aquele cadastro vai para a nossa base de dados. Tá? Perfeito. Gente, eu tenho aqui, agora eu vou, antes de passar aqui a palavra para o Kleber, para o Dave, tem algumas perguntas aqui no nosso chat também. Eu vou só abrir aqui para o Marcos também, acho que já endereçar para o pessoal da Consciência, endereçar algumas questões, né, para o pessoal do Instituto Stella, né, mas eu sei que tem muitas dúvidas, são técnicas, tá, pessoal? O objetivo aqui não é a gente entrar tanto nesse lado técnico, mas eu já queria passar quase para o próximo passo, né, que o próximo passo é disso que nós começamos a enxergar nessas possibilidades de conexão, alguns pontos, né, que são agregados, inclusive, ao acesso às informações, segurança, tudo isso que vocês são produtores, né, de sistemas de informação, eu sei que tem expertise nisso também. Questões como assinatura, modelos comerciais, tudo isso também, eu acho que a gente depois compartilha, tá, pessoal, os dados do Marcos, tá, porque o objetivo aqui é legal, né, a gente ver essas coisas, a gente fica curioso, mas eu vou deixar essas questões mais comerciais, porque não é o nosso foco aqui, para depois vocês contatarem os palestrantes depois mesmo, tá bom? Mas, Marcos, você, em relação ao que o pessoal do Stella demonstrou ali, Marcos, né, o Moisés, o Jorge, tem algum ponto que vocês já gostariam de tocar, assim como o Roberto fez? Olha, eu vou falar na primeira pessoa, tá certo? Uhum. Eu amo muito esse país e eu acredito que o que nós temos que fazer é levar essas informações na ponta para que esse país dê um salto. Quando o Henry nos contactou e já nos conhecíamos, eu falei para ele, olha, eu não quero fornecer só dados, nós queremos participar intensamente disso. Você já imaginou a força que nós teremos como nação quando juntarmos tudo isso, o que cada um tem, tirando as duplicatas, nós não teremos limite. Uma vez eu perguntei a um grande empresário do Vale do Silício por que o Vale do Silício era o Vale do Silício. Ele ficou me olhando assim. E aí, vai me responder, ainda fiz uma pressão. Ele olhou para mim e disse assim, vocês baianos, vocês brasileiros, brincou assim comigo. Eu falei, você não sabe a resposta? Eu sei. Porque vocês descobriram que a guerra de vocês não é entre vocês, é com a Índia e com a China. Por isso eles se juntaram. Acho que não preciso falar mais nada, né? Perfeito. Vou usar uma expressão, Henry. Aqui tem senhoras, eu vou pedir licença às senhoras, mas está todo mundo bem crescido. Mas é uma expressão genial da Bahia. Eu não sou baiano, me considero baiano. Sozinho, nem corno a gente é. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Bom, vamos lá, né? Pessoal, a gente está aqui, tô vendo que o Dreif, né, está com a mão levantada aqui. O Dreif também é especialista em dados, né? Até a mesma referência, até eu comentei, né, sobre o Open Knowledge Brasil, né? Você tem algumas conexões ali também, né, Dreif? Mas, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Me perdoe meu atraso, fui levar meu filho numa consulta. Queria agradecer a oportunidade de presenciar esta apresentação e acho que eu ouvi em 20 minutos o que eu sempre, de alguma forma, imaginei. Minha pergunta é mais uma curiosidade, Marcos, assim, pessoal da XT.
vocês chegam a trabalhar com dados sintéticos ou se isso nós, ou se isso aí, ou se nós estamos falando apenas a partir apenas, né? Ou dessa fonte de dados universal. E tem esta visão completamente de que nós temos aí a nossa soberania enquanto país, parte desse pressuposto de que temos aí uma riqueza enquanto nação, e acho que inclusive um papel social no país e global de colocar o Brasil no lugar que ele merece, né? Sem precisar copiar ninguém, sem precisar desfazer de ninguém, mas agregando o que temos de grande valia mesmo. Então, assim, é uma satisfação imensa. Mas eu tenho essa curiosidade, se vocês chegam a trabalhar com dados sintéticos enquanto aplicações, se fazem uso desse tipo de dispositivo ou não. Olha, eu vou lhe confessar, eu não sei se Jorge ou Moisés sabem o que se chama de dado sintético. Dados sintéticos é uma tecnologia de anonimização de dados que se utiliza justamente para se produzir informações sem fazer violações de privacidade, no caso, né? Eu entendia toda a preocupação de vocês, no caso, eu assisti uma apresentação de uma, se não me engano, é uma inglesa ou uma irlandesa, que ela praticamente desenvolveu uma solução para dados sintéticos. Então, quando você acaba estimando populações sem necessariamente, quando você tem uma escassez, dados sintéticos foram usados, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas, por exemplo, entende? Vocês chegam a trabalhar com isso, mas eu acho que eu já... A grande parte das bases que você viu ali, grande parte delas já estão sintetizadas, tá? Já não ferem anonimato de ninguém. Agora, coisas como empresas que são analíticas, né, dados de empresa, dados de sócio, e que são públicos, eles também podem, através da ferramenta, serem sintetizados para efeitos de suas divulgações, né? De você, se eu quero avaliar no mercado de empresas, estabelecimentos empresariais no Brasil, uma determinada característica. Então, eu tenho um processo lá chamado agregação, que ele simplesmente vai totalizar aqueles dados sem expor nenhum dado sensível nesse aspecto. Tá? Então, a ferramenta permite que você faça isso, mas não de uma forma... ela não é especialista nesse tipo de coisa de sintetização. Tá? Não, obrigado, eu percebi realmente todo o cuidado, e acho que a fala do Marcos, né, de que leia para cumprir, ficou bastante evidente, e é uma felicidade imensa, gente, só muito honrado em participar desse momento. Obrigado. Eu brinco, tá certo? Nós sempre trabalhamos para a iniciativa privada, e de repente, por causa da solução, dois outros mundos se abriram. Um, governo, e quase isso, políticos. E quando dois políticos conversam, o que fala sabe que não está falando a verdade, e o que ouve faz de conta que está acreditando. Perfeito. Eles perdem o controle quando veem isso. Deixa eu passar para o Kleber, né? Mas logo na sequência eu vou fazer uma provocação aqui já para o Roberto e para o Denilson, né? Que estão ali no Stella. Quando a gente vê, que na verdade a gente vê uma infinidade, né, de fontes de dados, né, Roberto e Denilson. O ponto que eu ia colocar com vocês é algumas questões que vocês já viram, talvez aí até de possíveis integrações com aquilo que já tem, né, e depois, para todos vocês, eu gostaria que a gente fizesse nessa nossa rodada, depois eu até vou pedir para o Moresi também, para a gente ter alguma coisa em como que a gente pode, alguns pontos, né, que tem, acho que desde a coleta de dados, que todos vocês têm experiência, até mesmo uma convergência, principalmente quando a gente fala de dados públicos. Né? Então, tem muitos dados que são públicos, mas não são tão prontamente acessíveis ou manipuláveis, vamos dizer assim. Né? Então, tem alguns movimentos que eu sei que trabalham com isso, gostaria de falar disso, mas deixa eu passar para o Kleber, que também é especialista em informação, depois a gente volta para esse ponto, tá bom? Kleber? Oi, alô, alô. Me escuta? Sim. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Referências na área. Sou o professor Kleber aqui do Instituto Federal de Alagoas, pesquiso na área, né? Temos projetos já desenvolvidos com MVP nessa linha de trabalho.
E aí, na verdade, o Henry até já antecipou um pouco a minha questão, né? Porque como ele estava orientando aí não entrar muito na parte técnica, a minha pergunta é, como é que nós aqui no grupo podemos nos organizar para utilizar dessas ferramentas de uma forma que todos possam, dentro do Advogates, né, trazer uma solução para o país, porque, por exemplo, dentro dos dados públicos, vocês sabem, tanto bem quanto eu, que há uma divergência de falta de compatibilidade de dados muito grande, né? Então, e uma coisa que me chama muita atenção é a nomenclatura das variáveis. Isso é um problema nacional que a gente precisa resolver. Vou dar um exemplo aqui bem curto, só para ilustrar. Por exemplo, patente, né? Todo mundo diz, vamos pesquisar sobre patente. Só que a gente tem que lembrar que existem vários tipos de patente. Tem depósito, tem transferência, tem publicação. E aí, só para finalizar aqui essa parte, às vezes a pessoa, e isso eu já vi em reunião com o reitor, com o ministro e com outras coisas, tipo, tal instituição tem 200 patentes. Aí quando você vai ver realmente o conceito de patente que A está usando em função de B, e B só tem 2, só que 2 é de transferência de tecnologia, a outra diz que é depósito. Para mim, eu acho que aqui nós poderíamos trabalhar, acho que isso a gente contribuiria muito, sabe, em definir um padrão nacional, né, de ontologias de variáveis, dizer, patente, quando a gente fala em patente, é o mesmo que o Banco Mundial trata, é o mesmo que a OCDE trata, é o mesmo que qualquer comparação internacional trata. Quando a gente fala em projeto de pesquisa, quer dizer isso. Quando a gente trata em prestação de serviço técnico, consultoria, é isso. Eu acho que precisa uma normalização dos conceitos. Acho que a gente, aqui no Brasil, está pecando muito ainda nisso. Eu queria... era essa a minha contribuição, assim, como é que nós, quanto grupo que discutimos isso, e com essa vantagem, né, de ter o pessoal aqui da Estela, o pessoal da XRT, né, da XTR, desculpa, que já tem uma propriedade grande nesse assunto, mas nós da academia aqui também trabalhamos com isso, como é que nós podemos, de algum modo, normalizar ou normatizar essas bases, né, de alimentação dos dados, para não haver divergência. O próprio, finalizando minha fala, o próprio currículo Lattes com o diretório de grupo de pesquisa é uma salada de doido. Né? Um significa uma coisa, no outro é outra, e quando você vai cruzar os dados, ninguém sabe exatamente o que é que está ali. Aí você tem que fazer uma curadoria, tal, né? Enfim. Era isso aí, minha contribuição. Obrigado. Jorge, está com você. Acho que eu vou pedir, Marcos, primeiro, acho que talvez para o pessoal do Stella poder falar um pouquinho, né? Okay. Agora, para a gente circular as palavras também, tá bom? Para o Denilson, Roberto, sobre os pontos que eu coloquei, agradeço até pelo Kleber também ter puxado para essa questão dos próximos passos, né? De como a gente pode contribuir e algumas coisas mais aí. Roberto, depois Moresi também, tá, Moresi? Fica à vontade aí. Moresi deve apresentar outro dia também, né, com o pessoal do CGE, o pessoal do IBICT também vai estar conosco, o IBGE, e aí vai, gente. Isso aqui é só um começo dessas interações, tá? Isso é uma coisa importante. Mas, Roberto e Nilson, vocês querem arriscar? Posso começar rapidinho? Eu acho assim, primeiramente, já foi colocado aqui a importância de uma iniciativa como essa, né? Então, assim, quando a gente fala em governo aberto, a gente vê como um dos pilares de governo aberto efetivamente uma política de abertura de dados, né? Não somente com enfoque de promoção de transparência, que eu acho que é muito importante, a perspectiva do controle social e tudo mais e tal, mas principalmente pela questão da promoção da inovação, né? Que a gente reconhece, primeiro, né, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, assim, parte desse pressuposto de que, puxa, na medida que a gente consegue ter uma política de abertura de dados, e a manutenção mínima
da qualidade, periodicidade, a gente tem muito a ganhar enquanto país. Tá certo? A gente está fomentando uma série de negócios, a gente está fomentando uma série de iniciativas que podem, inclusive, suprir uma lacuna que o próprio governo não consegue fazer sozinho, né? Então a gente percebe assim que, enquanto o Brasil, a gente está desenvolvendo uma cultura nesse sentido, né? E eu acho que o colega colocou uma questão bastante importante do advocate, né? Quer dizer, eu acho que cada vez mais é importante uma iniciativa que, de certa forma, quem está à frente, quem está puxando esse tipo de iniciativa, de repente, trabalhe de forma um pouco mais articulada, para que, em conjunto, eventualmente, a gente consiga sensibilizar a própria gestão pública sobre a importância de se manter uma iniciativa, né, de dados abertos, né, bem estruturada, constante, tudo mais e tal, né, com uma qualidade de dados bastante acurada, e, eventualmente, inclusive, influenciando na pauta, né, do que deveria ser trabalhado enquanto abertura de dados, de que nível de granularidade é importante para que a gente consiga desenvolver trabalhos aqui que possam reverter para o próprio desenvolvimento do país. Então, acho que tem muito de ajudar o próprio governo a partir do momento que você consegue levar, talvez, os tipos de benefícios, casos de uso e o dado que está associado a isso, né, para que, eventualmente, a gente consiga ajudar o próprio governo a desenvolver uma política de abertura de dados que seja interessante e bem estruturada, né. Eu acho que, do outro lado, existe uma área que é a governança de dados, que ela nunca foi bem resolvida enquanto gestão pública. Então, acho que a gente tem muito ainda a trabalhar enquanto provenância, enquanto articulação, aproximação dos próprios atores governamentais. A gente já trabalhou com vários projetos em organizações públicas. A gente sempre percebe essa dificuldade em tocar qualquer que seja o projeto que envolva a articulação de mais de uma agência pública. Então, tem toda uma perspectiva aí de sensibilização política, sensibilização da necessidade de se avançar nesse sentido, para mais à frente a gente trabalhar com uma agenda mais estruturada de governança de dados, né, que garanta minimamente com que as torneiras estejam sempre abertas, funcionando de maneira constante, com qualidade de dados, para quem sabe, na sequência, a gente avança para a questão da semântica, que foi colocada também pelo colega, né? Então, existe sim uma confusão muito grande sobre conceitos e tudo mais e tal. Na época da plataforma Lattes, a gente começou justamente tentando padronizar, definir alguns conceitos de base, para que a gente conseguisse ter mais à frente no próprio currículo uma estrutura minimamente organizada, definida, com significados muito claros. Claro, ao longo de gerações e gerações de governo, a gente percebeu que muita coisa se perdeu pelo caminho, né? Mas eu acho que existe, sim, a partir de uma iniciativa estruturada de advocate, né, de sensibilização, de definição de rumos, eventualmente que essa agenda de governança de dados, definição de semântica, isso tudo pode vir a reboque, tá certo? Mas eu acho que começa da gente definir para onde a gente quer chegar, quais são as prioridades enquanto país e quais são as prioridades enquanto promoção do próprio empreendedorismo em nível nacional, para que a gente possa, de repente, até por meio dessa articulação, orientar um pouquinho melhor, né, de maneira mais assertiva, essa agenda de abertura de dados. Tá? Essa é a minha impressão de uma forma geral. Aqui, tá? Vou pegar esse gancho do Denilson para comentar algo que está no background daquele projeto que ele mencionou no final dos NAPs, os Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Nos últimos 8 anos, nós temos trabalhado muito com a teoria de commons digitais. Todas as nossas plataformas, projetos em que nós iniciamos hoje, o primeiro passo é definir qual é o bem comum, qual é o propósito que vai ocorrer no mundo digital que mobiliza os atores em torno deste propósito. Projetos de gestão do conhecimento são, por definição, uma combinação de pessoas, processos e tecnologia, né? Mas as pessoas não se engajam naquilo que não está claro para elas, enquanto bem comum, ainda que neste bem comum vá haver conflitos de interesse, conflitos de visão, e aí entra a governança que o Denilson fez referência, né? Então, por onde começar, na verdade, é o desenho do Commons, né? A antecipação dos conflitos. Boa parte dos conflitos vai acontecer também no plano tecnológico, né? Ofertas de tecnologias diferentes, formas diferentes de fazer, mas os principais vão estar, na verdade, de entendimento de propósito. Então, uma ação de mapeamento e promoção de ecossistemas, ela já é por si complexa na definição de vários commons, né? Então, o que se faz, na verdade, é ciclos, né? Por exemplo, se um propósito é ajudar a universidade a se aproximar mais dos problemas que a sociedade tem através dos cursos. Exemplo, o MEC lançou essa resolução de 10% da
a carga curricular para a extensão. As universidades estão com grande dificuldade de implementar isso na prática, né? Elas têm as extensões, mas como é que elas unem isso com o ensino? É uma dificuldade presente, difícil, e eu vi vários exemplos aqui hoje na noite que, se você cruzar os dados, você pode mostrar para, por exemplo, o coordenador de ensino, possibilidades e oportunidades para conectar um estágio, uma disciplina com um problema que está acontecendo ali. Esses são os inícios de comuns digitais, né? Propósitos mobilizadores de ações que aí sim entra pessoas, processos e a tecnologia para prover isso. Então, acho que o desafio é exatamente definir isso, porque, viu, Kleber, às vezes, boa dificuldade daquela semântica que você pede é porque cada um está com o seu propósito, né? Então, o depósito de patentes é importante para um ciclo de processos. A transferência e a patente licenciada é importante para outro, e não é um versus o outro, né? Só que, às vezes, quando aparece uma estatística, está ali um versus o outro. Então, o que o Denilson comentou da semântica, da ontologia, ela, por definição, né, de quem trabalha na área, a ontologia precisa um consenso de equipe. E nós temos uma definição que todos concordamos. Puxa, isso só vai ser claro de novo se eu tiver definido o propósito, né? E, às vezes, a gente trabalha, assim, com multidefinições, né? Neste contexto, essa palavra tem essa definição, naquele outro. Então, acho que você mencionou iniciativas que fizeram com a Europa, de padronização de informações. Esse foi o grande desafio, e ele, me parece, a idade traz coisas de vivências, de acertos e erros, que o bottom-up, ou seja, junta todas as bases aqui, vamos tentar unificar. Sem a gente definir o para quê e por quê, ele tem pouca chance de dar certo, porque as pessoas desmotivam, né, no caminho. Perfeito. Bom, Marcos Vinícius, Jorge, né? Gostaria de fazer um comentário adicional nessa linha também. Jorge, né? Que acho que o Marcos já te pediu para você fazer algum comentário. Penso que nesse momento o tema foi bastante coberto e é nessa direção que estamos aqui, dar o primeiro passo para unirmos força pelo bem comum. Essa é a visão que precisamos cultivar, fazer desse nosso Brasil um Brasil lindo, belo, que nos orgulhemos dele e o bem comum esteja presente nas nossas, no nosso foco, nas nossas metas, nos nossos propósitos. Perfeito, Jorge. Moresi, eu citei você algumas vezes aqui, mas acabou não pegando a palavra, né, Moresi? Você que está no CGE e é um produtor, né, de sistemas de informação e também um grande consumidor de informações, né, Moresi? Se pudesse fazer alguns comentários sobre essa questão, né, de próximos passos, até mesmo nessa nossa iniciativa aqui, acho que seria bacana, Moresi. Boa noite a todos, prazer rever Roberto, que conheci lá na Universidade Católica, lá no nosso mestrado, e depois no CGE com o portal Inovação. Aí depois o CGE praticamente não prosseguiu com o portal, e hoje foi uma surpresa ver como que o Instituto Stella realmente ele evoluiu. A gente pode dizer que é um patrimônio nosso do Brasil, né? Porque tudo que gerado como Embrapa, Fiocruz, então acaba sendo um patrimônio nosso do Brasil. Eu não conhecia a XTR, o Henry, quando eu conversei com ele me mostrou algumas bases. No CGE, nós trabalhamos aí desde 2014 com análise de dados utilizando redes de similaridade semântica. Então, a gente não consegue trabalhar com essa quantidade de informações fazendo cruzamento, pelo menos eu não trabalho. A gente tem uma atividade de mapeamento de mestres e doutores, que isso é feito há mais de 10 anos, virou vamos dizer, um produto que é consagrado hoje pelo CGE. A gente utiliza não só a base CAPES, mas Sucupira, RAIS, e o trabalho tem evoluído. Uma coisa que a gente também trabalha com mapeamento de competências usando o currículo Lattes. Como foi dito, a gente tem dificuldades porque o vocabulário ele não é padronizado, né? Então isso realmente é uma dificuldade que a gente tem. A gente faz mapeamento científico com as bases Web of Science, Scopus. A gente faz mapeamento também de panorama tecnológico, utilizando
o INPI, a gente tem uma base própria nossa, que foi construída com base na revista do INPI. Realmente tem muitos problemas da gente identificar que indicador nós vamos usar a partir do status de uma determinada patente. Então, isso realmente é um problema. E a gente trabalha com criticidade tecnológica. Então, tem uma metodologia para poder analisar a criticidade. Então, o que eu acho que talvez fosse interessante para a gente, como grupo, se conseguirmos olhar num metanível em que a gente pudesse, num determinado setor, estudar sob o ponto de vista da soberania tecnológica. Porque aí a gente vai listar tudo isso. O que é soberania tecnológica? Mapeamento de competência, produção científica, produção tecnológica, a questão de criticidade que a gente integrou a esse modelo e mais questões relacionadas com importação e exportação. Então, isso dá um norte para que a gente possa trabalhar. Eu não sei, para a gente hoje, para trabalhar esse conceito, falta apenas a questão de importação e exportação. O restante, nós temos as informações, não da forma como o Marcos apresentou na XTER, que já está tudo integrado, mas fazer estudos em que a gente busca os pontos de conexão numa visualização em rede, isso a gente hoje tem condições de caminhar para poder fazer esse tipo de estudos. Então, é apenas uma sugestão. Tá? E obrigado aí, Henry, pela oportunidade. Perfeito. Na verdade, até você vai voltar aqui outro dia para falar mais detalhadamente, né, sobre o CGE com outros colegas também, né, Moraes, agradecendo. Pessoal, esse aqui é o nosso primeiro encontro que a gente comentou, né, de aproximação de atores, a gente conhecer fontes de informações, sistemas diferentes, tudo isso. Tem, acho que dentro disso que a gente está falando, uma iniciativa bem legal mesmo, que a CNI tem, que é o Atlas da Inovação, que começa a juntar fontes diferentes, e eu tenho certeza que quando todos que estão aqui olharem para aquilo vão enxergar, né, mais possibilidades de conexão também, e sem falar que o pessoal do CNI está bem aberto para isso, né, uma questão só da gente encontrar agenda mesmo, né. O Wellington Santos, eu vi que você levantou a mão, é só fazer alguns comentários, tá, para o pessoal que está aqui na nossa reunião hoje, não faz parte do TBA ainda, talvez o caminho mais curto hoje seja ter um link para a comunidade do TBA que está no WhatsApp, que está aqui no nosso chat. Então, quem está presente na reunião já tem acesso, né? Está convidado. Tem algumas informações a mais, né? Que depois o Dreyf até colocou algumas questões sobre articulação, né? E alinhado com as articulações também, Dreyf, até o congresso que a gente teve, a Conferência Soberania Nacional do IBGE, que a gente teve, tem 2 semanas ainda, tem um trabalho bem adiantado também sobre as questões de governança de dados, abertura, tudo isso que a gente está falando aqui é bem interessante, são anos já de discussões no ambiente do IBGE, então a gente vai ser muito bom poder escutar esses outros colegas também e entender, eventualmente, nessa iniciativa que começou ali no mundo de dados, no universo do IBGE, principalmente, quanto que a gente consegue trazer isso para o ambiente de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, por exemplo, né? Só um último anúncio que tem aqui, estava comentando, né, do Pedro Mariosa, que também é especialista em dados, trabalha numa organização que mapeia dados na Amazônia Legal, e amanhã vai ter uma apresentação sobre esse tema. Eu devo colocar isso no nosso grupo de mapeamento, né, do ecossistema lá do TBA, e tem os dados também, quem tiver interesse está aqui no nosso chat, tá bom? Bom, pessoal, a gente sabe, a gente pode até continuar um pouco mais, além, né, do nosso horário, uma tradição que a gente tem, né, termina o dia, quem pode ficar um pouquinho mais, a gente pode até conversar um pouco mais, mas para fazer o fechamento, eu vi que só para não deixar, acho que ninguém de fora aqui, eu vi que o Wellington tinha levantado a mão. Wellington, eu vou pedir para você fazer aí, acho que talvez sua última colocação, última rodada aqui de interações. Depois a gente termina a nossa gravação e segue um pouco mais com quem puder ficar aqui conosco, tá bom? Vai lá, Wellington, com você a palavra.
Fechado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Caramba, que interessante o grupo de informações das duas, né? Tanto da Stella quanto da XTR. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante para desenvolvimento. Acho que nessa questão de estar conseguindo fazer com que o sistema de inovação brasileiro desponte, fazendo a amostragem ordenada, qualificada para o mundo, acho que como passo de evolução, mas quero deixar aqui uma pequena provocação sobre esse olhar tátil de aplicação simplificada. A forma como a gente vai colocar isso de forma simplificada para a aplicação, sei lá, não sei, eu vi muita informação e eu não percebi a possibilidade da gente conseguir olhar isso na prática, por exemplo, aplicando dentro da plataforma, dentro do Tech Brasil Advocates, como isso poderia se dar, eu ainda não entendi de uma forma mais prática, isso acontecendo. Por exemplo, pegando esse banco de dados dos dois e colocando isso dentro da plataforma do Tech Brasil Advocates, como isso funcionaria? E eu costumo até falei para o Henry na nossa última conversa, a importância do fazejamento, né? A botar a mão na massa e fazer isso acontecer realmente. Essa nossa conversa é fundamental, eu acho muito importante. Eu falo porque até vou pegar como exemplo, em parte de contato que eu tenho com a CDL Brasil, com a CNDL e também com o Lead Brasil, né? Eu vejo que isso é muito importante para poder aplicar em relação ao desenvolvimento do ecossistema de inovação de uma forma geral, em observar isso de uma forma geral, mas é necessário a gente conseguir também colocar isso, olhando isso de forma prática, como a gente faria isso, né? Eu vi bastante informação, só que ficou um pouco difuso como é que a gente faria isso realmente, colocando isso na prática, tá bom? Então, meu agradecimento, viu, Henry, por estar participando disso aqui, e tenho certeza que vai ser fantástico os próximos passos do processo. Beleza, Wellington, eu te agradecendo aqui, né? Então, se vocês, né, tiverem com essa sensação de, nossa, quanta informação, onde isso vai dar ainda, né? Essa sensação era o esperado mesmo, Wellington. A gente tem uma coisa importante você falar, né, do fazer, né? Mas existe uma coisa que talvez venha antes do fazer, vamos juntar um bom time para que a gente possa fazer. A gente teve duas organizações hoje que fazem trabalhos muito interessantes, né? E são duas. A gente tem centenas delas. E qualquer coisa que a gente for fazer nesse sentido, Wellington, né? Ela é interessante que a gente, assim como no caso do TBA que a gente está fazendo, né? Tem muita gente, mas a gente ainda está juntando e procurando entender os atores se conhecerem, né? Num primeiro momento, para que depois a gente possa caminhar de uma forma a não deixar muita coisa para trás, vamos dizer assim. Tá? Então, nessa nossa jornada dessa iniciativa, né, no primeiro ponto vamos nos conhecer outras fontes, só para aproveitar, né, que o Wellington trabalha, né, bem próximo, né, aos movimentos que são de inclusão, por exemplo, né, do universo da negritude, vamos chamar assim. Aliás, amanhã vai ter um evento, inclusive, que estarei lá com vocês também, e a gente vê e que, inclusive, tem a ver com cidades inteligentes, até com uma mapeamento de ODS, e o Brasil, talvez, acho que é um país do mundo que tem maior percentual, né, de cidades e municípios que tem uma cobertura de índices aí de ODS, né, e como que a gente conecta isso tudo também, né, Wellington? Então, nesse momento, a gente não tem as respostas ainda. O que a gente está procurando fazer é identificar e reunir os atores, né, que possamos fazer isso em conjunto. Só para citar algumas coisas, o próprio pessoal do IBGE, o pessoal do Open Knowledge Brasil, que é ligado a uma organização internacional de Open Knowledge também, e aí junta, né, com o TBA, com o Global Tech Advocates. Então, esse é o ponto que a gente está. Então, se você está com essa sensação de não ver onde esse negócio vai dar ainda, é porque a gente realmente não está com esse objetivo agora, né? Agora eu acho que criar o desconforto de, nossa, né, tem um potencial gigante para a gente fazer as coisas, mas vamos lá, né? Vamos segurar um pouquinho aqui, aprender um pouco mais. Tá bom? Eu vi que o Guilherme levantou a mão, Guilherme, mas por uma questão até de organização mesmo, até de horário, né? A gente fala que esse evento tem horário para começar, para terminar, a gente começou um pouquinho mais tarde esse.
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o final da nossa gravação aqui no encontro. Quem quiser, puder ficar um pouco mais, a gente segue com a nossa conversa, como a gente tem feito em outras oportunidades também, né? Aí fica até num ambiente melhor, porque não tem gravação, tudo isso fica mais aberto, né? Então, por enquanto, queria agradecer uma vez mais, né, ao pessoal do Instituto Stella, né, o Roberto Pacheco, o Denilson Cel, pessoal da Consiste STF, o Marcos Vinícius Fonseca, o Moisés, né, e também aqui o Jorge Ramalho, perdão, né, pelas apresentações hoje também e a todos que estão aqui presentes, né? Lembrando que esse aqui é um primeiro passo aqui nessa iniciativa do TBA. E a gente segue, provavelmente daqui a 2 semanas a gente deve ter um novo encontro, a terça-feira mesmo, nesse mesmo horário, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente fala aqui no TBA, a gente gosta, né, de comemorar quando a gente faz as coisas, né, com gente bacana no nosso lado. A gente vai terminar aqui, né, se as pessoas puderem abrir os vídeos aí para a gente fazer uma imagem legal, né, uma foto aqui dos nossos participantes, sempre é muito bom. Deixa eu fazer aqui, então vamos lá. O pessoal está abrindo aí os vídeos, né, e a gente faz aquela comemoração nossa com uma salva de palmas para todos nós, né, que afinal de contas a gente merece aí também, pessoal. Legal, então. Nos vemos em breve e quem quiser continuar um pouquinho mais, não perca os próximos episódios, porque agora nós vamos fazer a interrupção da nossa gravação.